Internautas, boa tarde. Estamos aqui hoje, dia 9 de janeiro de 2012, ao vivo de Campinas. Eu peço especial desculpa para vocês que estavam nos aguardando a partir das 14 horas, mas tivemos um probleminha com o nosso link de transmissão, mas já estamos aqui ao vivo de Campinas com o professor Frederico, que vai dar as principais dicas para você do concurso do INSS, técnico, o cargo de técnico, mais de 1.500 vagas, para direito constitucional e direito administrativo. Aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Leonardo Pereira, diretor acadêmico do Instituto IOB, e claro, promovemos essa ação do JC com o IOB para que você soubesse exatamente o que estudar e como estudar. Então, hoje a gente vai falar de constitucional, administrativo, português e depois a gente fala de ética. E a gente fecha esse ciclo. E amanhã, dia 10, no site do Instituto IOB, você faz um simulado para saber como é que estão os seus concorrentes. Isso é fundamental para você. É uma oportunidade única de você conhecer, antes da prova, os seus concorrentes e saber o que você precisa estudar. Então, pessoal, anota aí. Amanhã, dia 10, a partir das 19, você vai fazer o simulado nacional do Instituto IOB. Inscrições no nosso site, www.institutoiob.com.br. E duas super dicas rápidas, para não tomar mais tempo do professor Frederico. Com a senha JCIOB, você compra até amanhã, dia 10 de janeiro, qualquer um dos nossos cursos com 20% de desconto, mais 30 dias de acesso complementar. JC IOB, até dia 10 de janeiro, às 23 horas e 59 minutos, qualquer dos nossos cursos. Léo, arrancada INSS? Compra também. Intensivão INSS? Compra também. E o que mais eu compro? Super Intensivo INSS, que é o curso fresquíssimo, lançado hoje para você, com as principais disciplinas desse edital. Então fique atento às dicas do professor Frederico. Frederico, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Obrigado pela atenção de ter esperado esses minutos aqui conosco. Frederico é um expert, vocês vão ver que as dicas dele são quentíssimas e vão ajudar muito você na sua aprovação. Boa aula e até já. Obrigado, Frederico. Obrigado, Léo, mais uma vez. Senhores, boa tarde. Estamos então aqui ao vivo do nosso Instituto IOB, aqui em Campinas. Excelente ano para todos. Na verdade, falei para muitos alunos na virada já do ano. O ano começou, na verdade, não foi dia 2 de janeiro, e sim no dia 1º de janeiro, no domingo, né? Para concurseiro não tem virada de ano. Eu já havia até escrito um artigo na virada do ano sobre essa questão do que fazer nas férias. A gente já tinha a publicação aqui do INSS pela Fundação Carlos Chagas. Nós temos já a prova da OAB, agora dia 5 de fevereiro, temos prova do TRE, temos prova do Senado Federal e as provas, felizmente, para o meio de concurso público vão assim se avolumando cada vez mais. Então, temos agora, pelo menos a priori, uma programação de um mês. As inscrições para os cargos do INSS vão até quarta-feira, até o dia 11, às 14 horas, portanto ainda dá tempo. Veja as condições de edital, veja se preenche as condições de edital, faça a sua inscrição, acompanhe aqui pelo nosso portal do Instituto IOB as grandes dicas acerca não só do INSS, mas de todos os concursos que estão já abertos e os previstos para este ano. Bom, muitos alunos perguntaram, estudo, não estudo, o que devo fazer, como que eu vou estudar? Dá para falar assim, olha, tenho que estudar tantas horas por dia, tantas horas por semana? Quando você fala em edital publicado, como é o caso do INSS, tem que ser em imersão. Acho que a questão é extremamente tranquila. Publicou edital? Tem data de prova? Tem que estudar 7 dias por semana. Não, como assim? 7 dias por semana. Tem que estudar efetivamente todo dia. Tem que pegar a característica. Estamos falando então de Fundação Carlos Chagas. Estamos falando dessa prova, de uma prova de múltipla escolha, 5 assertivas. Então, tem a necessidade de você olhar provas pretéritas, olhar efetivamente o que foi pedido. Em relação ao nosso edital, neste primeiro encontro aqui sobre direito constitucional. A grande diferença entre prova para ensino médio ou prova que exige lá no seu cargo os conhecimentos teóricos, vamos assim dizer, de ensino médio, porque ninguém teve direito administrativo, direito constitucional no ensino médio, ela busca mais uma memorização da norma legal, no caso, em direito constitucional, da própria Constituição, diferentemente do cargo para analista ou dos cargos que exigem o ensino superior, que buscam, além da memorização, um conhecimento doutrinário e evoluindo ou aprofundando para um conhecimento jurisprudencial, já para uma divergência
doutrinário, ou seja, segundo o autor 1, o autor 2, o autor 3 e por aí vai. Dá para ir por conta própria? Na verdade, hoje, aqui o nosso portal do Instituto IOB, ele está repleto de informações que o menos preparado, eu estou começando agora, eu liguei o computador, recebi aqui um e-mail, um colega deu uma dica, dá tempo? Olha, sempre dá tempo. A única coisa que eles não tomam do ser humano é o conhecimento adquirido. Então, se você adquiriu o conhecimento e por um infortúnio, por algum problema, ou porque não deu efetivamente um tempo dentro da sua preparação de chegar a esta aprovação, esse conhecimento adquirido ele não se perde, né? Ele vai se avolumando até chegar o momento efetivo dele ser o necessário o suficiente para a sua aprovação. Eu faço aqui a dica, não existe nepotismo aqui dentro de aula, mas por ter lido, por conhecer o autor, pela amizade e o respeito que eu tenho por ser técnico, não é um atalho, né? Às vezes o aluno quer a manha, quer a dica, o aluno, mas qual que é o macete? Não vejo macete, eu vejo efetivamente uma grande preparação e uma preparação de forma técnica, de uma forma planejada e executável. Eu acho que no mercado tem muita obra boa, mas uma obra de grande destaque é a obra do professor Rogério Neiva. Rogério Neiva, juiz do trabalho lá em Brasília, um especialista em concurso público das mais diversas naturezas. Então faço uma indicação aqui com a minha chancela, como se preparar em concursos públicos com alto rendimento, do professor Rogério Neiva, lá pela nossa editora Método. Faço aqui a divulgação porque ele poupa o tempo do aluno. O aluno ele vai focar efetivamente como e de que forma deve se preparar. Sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo programático do edital para técnico do INSS visando direito constitucional. Como já é comum, o direito constitucional para técnico ele vai efetivamente deitar e rolar no início da Constituição. O grande foco aqui é o artigo 5º. O seu edital ele fala dos direitos individuais e coletivos, que vai do artigo 5º até direitos políticos, que é o artigo 16. Então ele passa pelos direitos individuais, pelos direitos sociais do 6º ao 11, pela nacionalidade 12 e 13, e depois para os direitos políticos 14, 15 e 16, não fala em partidos políticos lá no 17. Bom, o que eu vou falar de direito constitucional? Olha, eu não fiz direito, eu fiz o ensino médio, eu não tenho aqui, eu sou formado, então estou tranquilo, eu nem vou ler. Não tem essa diferença. A leitura ela é imprescindível do artigo 5º. É um artigo só? É um artigo só com 78 incisos e 4 parágrafos. Esse artigo é o suficiente para fazer todas as questões que vocês possam imaginar. Além dele, eu tenho o 6º, que traz 11 direitos sociais. O 7º, que traz os direitos constitucionais do trabalhador, do empregado, seja ele urbano ou rural, com 34 incisos. 8º, 9º, 10 direitos sindicais, 11, depois nacionalidade. Então, o tema é vasto. Qual é o foco? Qual é aqui, efetivamente? Olha, eu não posso perder tempo. Aonde eu vou focar? A leitura do artigo 5º, inúmeras vezes. Quantas vezes for necessário. Ele divide o artigo 5º em 5 grandes grupos, que a gente chama de direitos básicos. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Chamados aqui de direitos básicos, onde tudo será derivado deste rol. E depois eu tenho uma série de princípios elencados no próprio artigo 5º, que de tão importante é aquele conteúdo, que ele tem um valor de verdadeiro princípio, dentro da principiologia, que vai conduzir todo um cenário ao redor por aquele princípio. Então, os grandes destaques no seu edital de direito constitucional neste primeiro bloco. Eu tenho um segundo bloco que chama da administração pública, dos artigos 37 ao 41, que é um tema que concatena, é um tema que caminha junto com o direito administrativo. Ao falar de administração pública lá no 37, quando você olha o conteúdo programático de direito administrativo, há uma parte também que junta, principalmente os agentes públicos, e junta mais ainda numa matéria que a gente nem fala em disciplina apartada, mas o conteúdo programático ele divide, que é
o estudo da Lei 8.112 de 1990, ou seja, o regime jurídico, o Estatuto do Servidor Público Civil da União, que será comentado, então, logo a seguir. No direito constitucional, o artigo 5º, cuidado com ele quando ele traz logo na sua ementa os 5 direitos básicos. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses 5 direitos básicos, a literalidade do artigo 5º fala que ele será aplicado aos brasileiros residentes, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tem que tomar cuidado porque isso já caiu faz tempo. Está dentro do território brasileiro, sendo legal, ilegal, foragido, ele está assegurado esse rol de direitos básicos, de vida, de liberdade. Liberdade aqui não é só liberdade de locomoção. Falar, se ele está foragido, é passivo de apreensão, mas ele tem liberdade religiosa, liberdade de manifestação do pensamento. Então, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade para quem quer que seja dentro do território brasileiro. Saio do caput e vou para os princípios que mais chamam a atenção. O princípio da igualdade entre homens e mulheres. Homens e mulheres são diferentes, mas dentro da Constituição eles são formalmente iguais, materialmente diferentes, mas formalmente iguais. Eu igualo as duas espécies que têm uma série de diferenças para ter um tratamento igualitário. Depois, eu tenho a ideia do princípio da legalidade, importantíssimo. O que rege um Estado de direito é a lei condutora. A lei ela é igual para todo mundo. Ninguém deve fazer alguma coisa senão pela vontade da lei, que num Estado democrático de direito é resultado efetivo da vontade do próprio povo. O povo escolhe os seus representantes, estes representantes elaboram as leis condutoras daquela regionalidade, seja ela municipal, estadual ou no âmbito nacional, em nível, portanto, federal. Então a lei é fruto da vontade do próprio povo. O povo vai seguir a vontade dele mesmo, que é aquela lei. Não tenho aqui um governante que vai falar, vai fazer isso porque eu quero. Não. Vai fazer isso porque a lei efetivamente quer. Então eu tenho a igualdade entre os homens e mulheres, eu tenho também o princípio da legalidade. Outra questão extremamente importante é a liberdade de expressão. A livre manifestação do pensamento, mas vedado o anonimato, porque o anonimato gera força. Se eu não consigo identificar o autor daquela expressão, o autor daquela ideia, o que vai acontecer? Se ele falou alguma coisa que prejudica a minha honra, a minha imagem, então eu não consigo ter, no mínimo, um direito de resposta, quiçá, efetivamente, uma eventual reparação. Muito cuidado com este início. Depois eu tenho as grandes liberdades, a liberdade de consciência e de crença. No Brasil, em que pese a lenda, não há religião oficial. Chega na sala de aula, de propósito, eu chego na sala e falo assim, qual que é a religião do Brasil? Aí você já escuta, católico, um jamais afoito, não é laico, eu já falo, não fala nada, católico e você alimenta, então é católico. Fala, não é. Ah, então se não é, faz pouco tempo. Aí você joga a segunda pergunta, então faz pouco tempo mesmo, desde quando? Ele vai lá, 5 de outubro de 88, excelente resposta, porém errada. O Brasil é laico desde a proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Para ser mais chato, desde janeiro de 1890, com o decreto de Rui Barbosa, que tirava o Brasil dessa condição de país secular, com uma religião oficial, e passa então a ser um país laico. O Brasil é laico, ou seja, não confessional, não tem uma religião oficial. Ah, mas está escrito Deus no preâmbulo da Constituição. O Brasil é teísta. Existe, reconhece a existência, então, de um ser formal maior, que não tem relação com religião. Deus de todas as religiões, Deus de nenhuma religião, e também o preâmbulo é um caráter, hoje, interpretativo e não normativo. O Brasil, ele é laico. Segunda pegada que tem que tomar cuidado no seu edital, nesse tipo de prova, questão da censura. Chega na sala de aula, mano, claro que tem censura, porque fala lá, censura 18 anos, porque não sei quem não pode aparecer. Calma, não existe censura no Brasil. Formal, para a sua prova, não existe. Ah, mas na prática eu vi isso. Então, efetivamente, na prática pode até acontecer um ou outro desvio, mas na sua prova, que é teórica, não há censura, ela é proibida expressamente pela Constituição,
na parte lá da comunicação social. É verdade que não está no rol do artigo 5º, ele fala independente de censura, mas lá no 220, parágrafo 2º, ele fala da vedação da censura. Então não há censura. Então o que há? Há uma classificação indicativa, que o departamento chama Departamento de Classificação e Justiça do Ministério de Justiça, que ele vai fazer. Então eu vou olhar, tem cenas de violência, movimentos de agressão da violência, porque, por exemplo, tem um homicídio, mas não mostra o cara matando. Ah, tem. Então mostra o cara matando. Tem cenas de alcoolismo, de tóxico, cenas de nudez, cenas de sexo, vai fazendo uma tabelinha, pronto, olha, isso aqui tem um nível que acima de 14 anos. Então passa depois das 23 horas. Não tem, pode passar tudo? Pode passar tudo, só não pode passar algo que fica fazendo apologia, por exemplo, à guerra, apologia a algum tipo de discriminação, algo que seja contrário à nossa legislação. Fora isso, o dia aluno perguntou, pode passar um filme de sexo explícito na televisão, no canal aberto? Claro que pode, depois das 11 horas. Num desespero, por que não passa? Não sei, mas pode passar, não tem problema nenhum. Então tomar cuidado, não temos religião oficial, não temos censura. Uma outra coisa interessante também dentro dessa parte introdutória ali do artigo 5º é o que a gente chama de escusa ou objeção de consciência. O que é isso? Ninguém é obrigado a ter determinada convicção, seja ela filosófica, política, religiosa. Agora, quando a pessoa invoca esta condição que ele tem essa liberdade para não fazer alguma coisa que é determinada legalmente para todo mundo, ele vai ter que fazer algo alternativo. Você fala, nossa, muito teórico, como assim? Nós temos um único exemplo que se encaixa perfeitamente na escusa ou objeção de consciência, que é o serviço militar obrigatório aos homens brasileiros quando eles fazem 18 anos, se eles estão no Brasil, vai lá e se alista numa das três forças das Forças Armadas. Bom, como assim? A lei determina, a Constituição determina. Só que, por exemplo, e tem que ser assim, no exemplo, ele invoca uma condição religiosa. Como assim condição religiosa? Ele fala que é testemunha, ele fala ou ele é mesmo, testemunha de Jeová. O que tem a ver? Testemunha de Jeová não pega em armas. Então ele, como é que vai fazer um serviço militar se ele não pega em armas? Então ele invoca uma condição de crença, uma condição religiosa. Teoricamente, ele tem que fazer um serviço militar alternativo. Digo teoricamente porque na prática hoje só faz o serviço militar quem quer. Eu falo, não quero, o cara é dispensado lá por excesso de contingente e vai embora. Então, teoricamente, ele faz um serviço, então, paralelo. Ele faz uma prestação alternativa. Não quero fazer nada. Sou testemunha de Jeová, não vou fazer o serviço militar, não vou fazer nada alternativo. Então, ele terá um problema com os direitos políticos. Né? Há uma divergência doutrinária se haveria a perda ou a suspensão dos direitos políticos. O direito eleitoral fala efetivamente em suspensão dos direitos políticos, enquanto que o direito constitucional fala em perda dos direitos políticos, já que a cassação é vedada. Saiu dessa escusa, objeção de consciência, vamos lembrar que a vida íntima e a vida privada são invioláveis, é assegurada a honra, assegurada a preservação, a proteção à imagem e à honra, cabendo então qualquer tipo de reparação, de direito de resposta e até indenizatório. Tema extremamente importante, sempre cai a proteção ao domicílio, a inviolabilidade de domicílio dentro do artigo 5º, especificamente o artigo 5º, inciso 11, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, só que as exceções é o que caem. Quais são as exceções? Bom, claro, sem o consentimento do morador. Então eu tenho flagrante delito, ou seja, a pessoa está praticando o crime, acaba de praticar, é encontrada logo após com as coisas do crime, ou ela é acompanhada, perseguida, monitorada logo após o crime. Então ela é passível de flagrante, ela está na flagrância, ela pode ser presa por qualquer um, a qualquer hora, até mesmo então dentro de casa. O flagrante pode ser preso, ele abre todas as portas. Fora o flagrante, prestação de socorro, desastre, imagina, está pegando fogo na casa, e aí chega o corpo de bombeiros, vamos entrar tal. Não, ninguém entra enquanto o morador não sair dali e falar que está autorizado a entrar. Não existe isso. Então, em caso de desastre, alguém está gritando socorro, não tem efetivamente o que fazer, tem que ir lá e entrar, não importa a hora e o dia.
tem uma pegadinha na parte final, que é um mandado judicial de dia. Ou seja, existe uma ordem, fora destes casos citados, existe uma ordem judicial, um mandado judicial. Então, cláusula de reserva judicial, só o juiz. Não é o promotor, não é o padre, não é o delegado, não é o policial militar, não é o vereador. Quem vai dar a ordem de violação de domicílio é o juiz. E esta ordem só pode ser executada durante o dia. Ah, o que é dia? Dia é das 6 às 18. Em direito constitucional, dia é da aurora boreal ao crepúsculo matinal. É a ideia de amanhecer e anoitecer. Estamos num país com dimensão continental, onde há uma divergência muito grande de horário. Dependendo do verão, 9 horas da noite no Amapá é dia. Dependendo do inverno, 16 horas é noite no Rio Grande do Sul. Então a ideia é de amanhecer e anoitecer. Depois vamos caminhando dentro dos princípios que chamam a atenção, o princípio de locomoção. Todo mundo tem o direito de ir, vir, permanecer no local que está e sair do país com seus bens na forma da lei. Se isto for desrespeitado, seja diretamente ou apenas uma ameaça, você tem uma garantia lá no final, no artigo 5º, inciso 68, lá no habeas corpus, que é o finalzinho desse bate-papo. Saio da locomoção, eu tenho o direito de reunião, cai muito isso em prova. Todo mundo tem o direito de se reunir, não precisa pedir autorização para ninguém. Porém, essa manifestação de reunião tem que ser lícita. O que é lícita? Sem armas, pacífica. Como assim? Eu não posso ter uma manifestação paramilitar, uma manifestação... Não, a ideia é uma reunião pacífica, sem armas. Não peço autorização, porém aviso ao administrador para que ele possa se programar, para que ele não frustre, por exemplo, uma outra reunião de um grupo antagônico naquele local. Imagina, eu organizo uma reunião dos evangélicos do bairro lá no Paço Municipal. E na mesma hora eu tenho lá uma reunião do movimento LGBT no mesmo local. E no mesmo local eu tenho uma reunião dos carecas. Por exemplo, se a gente estivesse em Santo André, os carecas do ABC. Eu tenho um massacre lá. Então é a ideia de manifestação organizada. Eu aviso ao administrador, olha, farei uma reunião, farei uma manifestação pública, usando aí, então a área pública, com a expectativa de X pessoas tal, manifestação essa pacífica, com o intuito esse. Para que o administrador possa se cercar. Basta imaginar, agora no finalzinho do ano nós tivemos nos arredores da Avenida Paulista, São Silvestre. Aquilo é um exemplo de reunião pública. Não é uma associação, é apenas uma reunião. Todo mundo vai lá e corre. Então eu tenho que fechar a rua, eu tenho que avisar ponto de ônibus, de táxi, até corredor aéreo tem que se programar. Sai do direito de reunião, vou para o direito de associação. Então a ideia de associar é alguma coisa aqui mais forte juridicamente. Tem um regimento interno, tem um documento que nos une em algum propósito comum. Ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado. Ele tem esta ampla liberdade. E a ideia da associação é a ideia de representação. Saímos dessa parte, caminhamos então agora para uma parte de direito de propriedade. Ainda dentro do artigo 5º é assegurada a propriedade, mas eu tenho exceções. Existe a possibilidade de desapropriação. Quando você chega lá no artigo 5º, inciso 24, tem a questão da necessidade, utilidade ou interesse social. Ou seja, nestes casos pode ocorrer a desapropriação. Tomar a propriedade do proprietário mediante uma indenização justa, prévia e em dinheiro, para que haja uma compensação prévia para ele procurar. Ah, mas eu não quero sair da... Acabei de reformar minha casa, não tem. Na verdade é um conjunto público, é o valor da coletividade em face do valor individual e vai prevalecer sempre o interesse público. É um dos princípios, inclusive, do direito administrativo, a supremacia do interesse público sobre o particular. Então há esta possibilidade de desapropriação. Depois, na sequência, do 24 para o 25, no artigo 5º, inciso, eu tenho a requisição administrativa, que é aquela ideia que a gente vê muito em filme. Sabe a carteirada do policial? Dá esse carro, dá essa moto, dá essa bicicleta. Exatamente aquilo. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá, então, requisitar. Requisição é ordem, né? Ele vai determinar que, na verdade, não é uma desapropriação. Aqui é um desapossamento. Eu não vou tomar para mim. Vou tomar para mim, usar, mas devolvo, ao contrário da desapropriação. Então, eu vou usar aquele bem onde, após o uso, eu devolvo
ao possuidor, ao antigo possuidor, às vezes não é nem ele o proprietário, peguei a bicicleta do meu amigo, a moto do meu amigo, enfim. Se ocorrer algum tipo de dano, esse dano será devidamente indenizado pelo poder público. Depois, caminhando ainda nessa ideia de propriedade, eu tenho a propriedade ao direito autoral, a propriedade ao direito de voz, de narração, que também é efetivamente assegurado. Saio dessa ideia de direito de propriedade e vou à ideia do direito à informação. As informações são públicas, elas devem ser divulgadas. Porém, quando a gente faz uma combinação aqui do artigo 5º, acho que é o inciso 32, e lá atrás, não falado propositadamente, lá com o inciso 13, o 13 é liberdade de profissão. Eu tenho o que, efetivamente, as informações são públicas. Porém, determinadas informações não podem ser publicadas para todos. Por quê? Por uma questão de salvaguardar a própria coletividade, a segurança nacional. Então, os órgãos públicos, eles detêm informações públicas ao acesso de todos. Algumas informações são mais restritas, ela não é pública para todos. Então, algumas questões não podem ser publicadas. Por exemplo, questão de ofício. Um padre recebe uma informação no ato da confissão, ele não pode falar. Tem o sigilo da profissão, o psicólogo, o advogado do seu cliente. O cara vai lá no escritório e fala, olha, doutor, eu paguei, eu roubei, eu matei. Eu não posso chegar, não, só um minutinho, vou ligar aqui 190. Olha, o cara está falando que matou. Então não tem. Há o sigilo da profissão. Então há o sigilo aqui em termos da profissão e há também aqui a restrição a determinadas informações no tocante aos órgãos públicos. Uma questão que eu lembrei de informação, está lá no artigo 5º, inciso 12, é o sigilo das comunicações, a interceptação telefônica. As comunicações de dados, de correspondência, telegráficas, telefônicas, elas são também invioláveis. Porém, as comunicações telefônicas são passíveis mediante ordem judicial do juiz competente, desde que já tenha um processo em andamento, uma instrução criminal, seja um inquérito ou uma ação penal, ele pode determinar então esta interceptação telefônica na forma da lei lá 9296. Volta para as informações. Chegamos ao artigo 5º, inciso 34, que é o direito de petição e direito de certidão. Extremamente importante, o usuário público ele tem direito de defender os seus direitos e saber efetivamente aonde estão assentados aqueles direitos para certificar. Como assim? Primeiro, o que é o direito de certidão? Olha, eu quero uma certidão que eu tenho isso, eu quero uma certidão que eu nasci, eu quero uma certidão que determinada pessoa faleceu. Então, certidão nada mais é do que tirar uma informação de um livro de registro público e colocar efetivamente num papel para certificar alguma coisa. E o direito de petição? O direito de petição serve para defender direitos, pode ser de interesse próprio, alheio, é o direito de pedir. Vou pedir aos órgãos públicos. O direito de petição e o direito de certidão não são gratuitos. São assegurados independentemente do pagamento de taxas, mas a Constituição não falou em nenhum momento que eles são abertamente, expressamente gratuitos. Quando ela quis fazer, ela o fez de forma expressa. Saio disso e vou para o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, ou o princípio da acessibilidade à jurisdição, ou como diz Pontes de Miranda, da ubiquidade da justiça. Então o Poder Judiciário não pode estar com as portas fechadas. É livre o acesso ao Poder Judiciário. A lei não pode dificultar este acesso. No caso de ameaça ou lesão a direito, ele tem que ter o acesso ao Poder Judiciário. E dentro dessa ideia de segurança jurídica, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, elas ficam efetivamente protegidas. A lei não pode aqui quebrar o ato jurídico perfeito, não pode aqui quebrar a coisa julgada por uma questão de segurança jurídica. Caminhando ainda nessa ideia agora, já para um direito penal constitucional, esta ideia de princípio da anterioridade da lei penal. A lei penal ela tem que trazer uma previsão de crime antes do fato, por óbvio. Eu não posso criar um crime de um fato a posterior com efeitos retroativos. Idem para a pena. Então não há lei, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. A mesma coisa é se eu crio uma lei e essa lei traz um comportamento pior ou melhor. Se for pior, não pode retroagir, mas se for melhor, é o que a gente chama de princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. A regra é não voltar, só volta se for
para ajudar. Se agora eu tenho uma lei penal que fala que não é mais crime, por que aquele que já está pagando lá pelo seu, cumprindo a sua pena por a sua infração penal, agora não é mais, pagou até ali e acabou. Agora não considera mais crime. Recentemente na nossa legislação nós tivemos isso acerca do crime de adultério, por exemplo. Saímos dessa parte e entramos aqui também numa questão que cai muito, que são os incisos 42 e 43, a questão de tortura, tráfico, terrorismo, os crimes hediondos e a questão da prática de racismo. A regra no nosso meio é a prescrição, ou seja, o sujeito pratica um ato e aquele ato, a regra é a prescrição. Um ato criminal, por exemplo, então vai passar um tempo, a maior prescrição que a gente tem dentro do direito penal comum, porque o direito penal militar é um pouco maior, de 20 anos. Então, passados 20 anos, ninguém fez nada, ninguém apurou, o que acontece? Prescreveu. Ou seja, o Estado não tem mais o direito de responsabilizar. Porém, existem algumas questões que são imprescritíveis. Ou seja, pode passar o tempo que for, que não vai perder o direito de apurar e responsabilizar. Um exemplo é a prática do racismo. Ela é inafiançável e imprescritível. Agora, o outro grupo, terrorismo, tráfico, tortura e os crimes hediondos, eles são prescritíveis, inafiançáveis e ainda eles são insuscetíveis de graça ou anistia, que são tipos de perdão. Pode parecer aí um conflito, poxa, eu não consigo perdoar a prática do racismo e eu não consigo deixar, por exemplo, o terrorismo como imprescritível. O terrorismo como imprescritível, exatamente. A Constituição faz essa distinção de forma bem clara. Depois, questão interessante é o princípio da presunção de inocência. Ninguém no país é considerado definitivamente culpado penalmente até que se prove em definitivo. Às vezes eu falo na sala de aula, as pessoas olham perplexas e falam assim, Suzana Richthofen e irmãos Cravinhos, inocentes. Não, como assim? Inocentes. Ah, mas são réus confessos. Inocentes. Não transitou em julgado até hoje. Casal Nardoni, inocentes. Pimenta das Ervas, era até anteontem, foi preso há pouco, né? Ficou 10 anos para ser preso num homicídio doloso confesso. Então, no Brasil, vigora a regra da presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência. Outra questão nessa seara interessante é o princípio do juiz natural. Aquele local já tem um juiz natural, juiz competente, o juiz designado anteriormente acerca de apuração da instrução daquele ato processual, daquele ato judicial. Eu não posso, não, esse caso é muito complexo, vamos trazer um juiz de São Paulo, trazer um juiz, mas não existe isso aí. Já é o princípio do juiz natural. Eu não posso ter nem juízo e tribunal de exceção, é vedado, ou seja, eu crio um tribunal depois do fato, acho que o mais famoso ainda é o Tribunal de Nuremberg, criado então depois da Segunda Guerra Mundial, e juiz de exceção. Não é possível isso. Juiz ou tribunal, primeira ou segunda instância, e nem o juiz que não seja efetivamente natural. Depois, também dentro dessa ideia processual extremamente importante, o princípio da ampla defesa e do contraditório é assegurado a todo mundo, aos acusados em geral, aos litigantes em processo, seja judicial, seja administrativo, é assegurado também a ampla defesa e o contraditório. Depois eu tenho um bloco interessante sobre os direitos dos presos. Como assim? O preso, quando é preso, ele tem o direito de imediatamente saber por quê, por quem, por onde e assinar uma nota de culpa com essas informações do porquê do seu cerceamento de liberdade, já que é a regra. O juiz competente deve ser imediatamente avisado. Ele tem direito ao silêncio constitucional, ele tem o direito da assistência familiar, ele tem o direito de um advogado, se ele não tiver condições, que é a defensoria pública. Se a prisão dele tiver alguma irregularidade, ele tem direito à liberdade, ao relaxamento da prisão. A polícia aprende, o judiciário solta. Então essa é a ideia, efetivamente, deste primeiro bloco. No finalzinho, antes dos remédios constitucionais, eu tenho o artigo 5º, inciso 67, que fala da prisão civil. Existem 2 casos de prisão civil no Brasil. A prisão civil, então, do devedor de alimentos. Ela existe, está em vigor a todo momento, aquele que tem a obrigação de pagar alimentos. A gente fala carinhosamente de pensão alimentícia e não faz, pode acontecer, então, efetivamente, o seu cerceamento de liberdade, cerceamento de locomoção. E você tem a previsão, na segunda parte do artigo 5º, inciso 67,
da prisão civil do depositário infiel. Em que pese haver esta prisão, aqui é o problema do cara estudar sozinho. Ah, não estudei nada, vou abrir aqui a Constituição, vou ler. Existe essa prisão? Existe. Pode aplicar? Não pode. Por quê? Desde dezembro de 2009, a súmula vinculante número 25 proíbe a execução da prisão civil do depositário infiel. Muito cuidado, é uma dica, já é alguma coisa relativamente recente, que vale a pena então aqui tomar essa cautela. Bom, saio desse bloco e vou para o bloco dos remédios constitucionais. Ou seja, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. O que me chama a atenção aqui? O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir. Se houver uma ameaça a essa liberdade de locomoção, ameaça essa abusiva ou ilegal, não uma ameaça legal, ele pode entrar com habeas corpus preventivo. Ah, mas ele não é advogado. Qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus. O habeas corpus é o remédio aqui mais aberto porque ele cerceia o maior bem da vida, que é a liberdade na espécie de liberdade de locomoção. Então o habeas corpus ele pode ser preventivo, então há uma ameaça, ou repressivo ou liberatório. Repressivo ou liberatório já está preso e essa prisão já foi abusiva ou ilegal, então cabe efetivamente aqui a saída, o relaxamento desta prisão. Então a ideia, o impetrante aqui, qualquer pessoa, vai ser o autor do habeas corpus, qualquer pessoa, a autoridade coatora, aquela que está em abuso ou ilegalidade, em regra, são autoridades públicas, mas excepcionalmente a gente poderia ter até pessoas do direito privado, como por exemplo um diretor de um hospital, de uma clínica de recuperação, existem casos nesse sentido. Ele é gratuito e não tem forma. Os maiores redatores de habeas corpus são os presos, inclusive. Habeas corpus. Depois o habeas corpus, tomai o corpo. Lembre-se disso, toma o corpo, ele está preso. Segundo remédio interessante, o habeas data. O habeas data, em que pese também ser gratuito, já não tem forma livre. O habeas data visa, em regra, assegurar o acesso à informação, tomar a informação. Mas deve também, e não é excepcionalmente, na mesma previsão constitucional, a retificação de informação. Característica interessante do habeas data é que ele é personalíssimo. Só o detentor dessa informação é o meu respeito. Eu não posso entrar com o habeas data para informação de terceiro, é o meu respeito. Então ele serve efetivamente para eu tomar conhecimento. E onde está essa informação? Em órgãos públicos. Em órgãos públicos ou órgãos privados a serviço público. Sabe do habeas data? Mandado de segurança, usando o termo aqui do artigo 5º, inciso 69, visa proteger o direito líquido e certo. Líquido e certo. Ah, todo direito líquido já não é certo? Então, tirando o direito tributário, mas teoricamente, sim. Então significa aquela coisa gritante. É um remédio tipicamente brasileiro, uma garantia constitucional brasileira. O mandado de segurança vai proteger também aqui contra abuso ou ilegalidade, mas ele é específico. Eu não posso usar mandado de segurança para direito de locomoção, mandado de segurança para direito de informação. Ele é genérico, mas não pode ter esse caráter, é o que a gente chama de caráter residual. Depois o mandado de injunção. Como assim mandado de injunção? Eu vou buscar um direito, o exercício de um direito que a lei prevê, porém, esta lei, a Constituição prevê, porém, a Constituição fala que será na forma da lei. Para eu ter a plenitude de direitos, eu preciso ter a Constituição, eu já tenho, e uma lei que disciplina. E às vezes eu não tenho. Exemplo clássico no nosso meio de concurso público são as greves dos agentes públicos. A greve do agente público é assegurada no artigo 37, inciso 7, na forma da lei. Esta lei não existe até hoje. Então eu entro com mandado de injunção para poder fazer a greve. Não é para buscar a lei. Para ter o direito de fazer a greve sem ter nenhum tipo de problema administrativo disciplinar de acordo com o meu estatuto. E o último, a ação popular, que visa proteger o Estado de uma forma geral. Protege o meio ambiente histórico e cultural, protege a moralidade administrativa, protege o meio ambiente, ele é assegurado ao cidadão. Aqui, cidadão é aquele que está na plena capacidade de votar, é o eleitor, então ela tem esta característica. Ao eleitor, ao cidadão, ela não é gratuita, mas fala que se a pessoa não tiver, se a pessoa tiver de boa fé, fique isento de custas e da sucumbência, se ela, por exemplo, perder. Fecho esse bloco dos direitos individuais, que é 80%, 90% aqui do nosso conteúdo. Eu tenho aqui os 11 direitos sociais do artigo 6º, é importante sabê-los. Educação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, assistência à infância, assistência aos desamparados,
previdência social, lazer, não sei se eu falei, alimentação, moradia, são 11 direitos sociais no artigo 6º, extremamente importante. Vamos lá para o 12, que também faz parte aqui do nosso edital. No 12, ele trata da nacionalidade, ou seja, vai falar quem é brasileiro e quem pode tornar-se brasileiro. Em regra, no Brasil, quem nasce no território geográfico brasileiro é brasileiro nato. Só não será brasileiro nato se ele é filho de estrangeiro que está a serviço do seu país de origem. Então, o que ele vai ser, eu não sei, mas não será brasileiro nato. Então, em regra, nasceu aqui é brasileiro nato. Ah, e se nasceu fora do Brasil? Então, a gente tem um critério de sangue? Também, em regra, é brasileiro nato, só que aí ele vai ter que fazer algumas coisas. Está a serviço do Brasil? Os pais, ou um dos pais, está a serviço da República Federativa do Brasil? Pode ser de qualquer município, estado da União. Ah, não está, está de turismo. Então vai na repartição competente, faz o registro formal e está tudo certo. Está a serviço? Não precisa fazer nada. Quando chegar aqui ao Brasil, faz o registro. Aí se não fizer, depois a criança, quando tiver 18 anos, ela formaliza a questão. Se ela mora, ela tem vontade, então ela formaliza. Até então ela vai ter o que a gente chama de nacionalidade nata precária. Fechando então aqui o nosso bate-papo de direito constitucional, já que o capítulo da administração pública eu falo em direito administrativo, eu tenho a parte dos direitos políticos, que vai trazer as condições de elegibilidade, vai trazer as questões da capacidade eleitoral ativa e passiva, quem pode votar, quem não pode votar. Acho que é interessante nós sabermos o seguinte: o estrangeiro é inalistável, não tem título de eleitor, portanto inelegível. O analfabeto é alistável, porém inelegível. Vota, mas não pode ser votado. E aquelas condições que cercam o que a gente sabe do nosso dia a dia. Ou seja, mais de 16 anos eu tenho a faculdade de votar, eu não sou obrigado a votar. Eu posso tirar o título e não votar. Às vezes a pessoa tira o título, agora tem que votar. Não. Dos 16 aos 18 ele pode tirar o título e pode ou não votar. Idem aos maiores de 70 anos. Bom, a ideia é de votar. E para ser votado? Bom, para ser votado tem que tomar cuidado com uma série de critérios, por exemplo, de a própria alistamento eleitoral, de idade mínima para cargo, por exemplo, para vereador 18 anos, para prefeito 21, para deputados 21, para governador 30, para senador 35, para presidente da República 35, tem que estar na plena capacidade dos direitos políticos, que ele pode ter perdido ou ter sido suspenso. Por fim, a ideia efetivamente deste bate-papo é esta: foco no artigo 5º, foco no artigo 6º e 80% dos seus problemas em direito constitucional estarão resolvidos. E daqui a pouco eu volto para falar então de direito administrativo. Obrigado e até daqui um pouquinho. Frederico, muito obrigado. Caros internautas, voltaremos então em 5 minutos. Enquanto isso, você pode conhecer no site do Instituto IOB para lá ver qual é o curso que você vai comprar para se dar bem no concurso do INSS. São 5 minutinhos, não sai daí. A senha hoje é JC IOB, 20% de desconto. Um grande abraço, até já!